partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 16 de setembro, o ano é 2017. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Nesta edição vamos falar sobre a comunicação especializada no esporte. Você sabe como clubes e atletas cuidam da exposição de suas marcas? Conversamos com Antônio Romero, sócio da agência de marketing esportivo Old Coach, para discutir a questão. Portanto, fique ligado, aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Vamos começar hoje, já que começamos na última semana com o Carlo Napolitano e o nosso querido Portuga, o Zeca Marques, continua desfalcando o nosso time. A gente começa então com Carlo Napolitano. Carlão, tem sessão de abraço hoje? Como é que tá? Um abraço pra você. Não, acho que... Vou mandar um abraço pro Zeca Marques, que tá em férias. Pode ser. Descansando ainda. Tá ouvindo aí pela internet. Não, mas já que a sessão abraço vamos abrir, vamos mandar um abraço pro colega nosso aqui da faculdade, o professor Nilson, não é? Encontrei com ele durante a semana, durante o SIC, né, o Congresso de Iniciação Científica. Ele disse que ouviu o nosso programa na semana passada, né? Porque ele não é muito fã de comentários esportivos, que ele é mais um atleta, né? Ele pratica esporte, mas não gosta muito de programa esportivo, mas por sermos nós, ele prestigiou e nos ouviu. Estamos com moral. Então um abraço para o Nilson. Vou fazer alguns comentários bem pontuais, né? Acho que toca um pouco aqui ao Guilherme. Uma notícia que saiu na última quinta-feira a respeito de uma denúncia que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez em relação ao Eurico Miranda e a diretoria do Vasco da Gama, tendo em vista o envolvimento do Vasco com torcidas organizadas, o que é, de acordo com a denúncia do Ministério Público, o entendimento do Ministério Público, esse envolvimento, diretoria do Vasco e torcidas organizadas, feriria o Estatuto do Torcedor e, de alguma forma, incitaria a violência nos jogos envolvendo o Vasco da Gama, que tem sido recorrente, né? Sim, só esse ano 3 casos e o último foi no clássico contra o Flamengo. Exatamente. Inclusive o Vasco jogando ou em Volta Redonda ou em São Januário com portões fechados, né? Assim, com alegações que o Vasco destinou camarotes para membros da torcida organizada, isso feriria alguns privilégios. Isso, né? Exatamente. E o Eurico Miranda é uma figurinha fácil da crônica policial esportiva, né? Sim, sem dúvida. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte: a nossa vida está judicializada, não é? Ao extremo. E agora também há judicialização no esporte, né? Então, talvez os próprios sócios do Vasco da Gama não tenham condições de se opor, a fazer uma oposição a essa administração do Eurico Miranda, que me parece estar sendo desastrosa no Vasco da Gama, e tem que ter a intervenção de um órgão do Estado, do Ministério Público, para destituir esse sujeito, como o Tuca disse, aí, com recorrência nas ações policiais, etc. Então, me entristece muito. Eu acho que as questões poderiam ser decididas muito mais pelo diálogo, pela composição e muito menos pela judicialização. Mas parece ser um fenômeno real, atual, a judicialização da vida. Tudo é levado às barras dos tribunais, inclusive a questões esportivas. Só espero que o jogo não seja também judicializado, a gente resolva campeonatos no tapetão. Mas a cada dia que passa, tudo vai para esse sentido mesmo, né? Sim. É uma pena. A decisão só vem após vários recursos. Com certeza. Pois é. Mas temas? Uma outra notícia, que daí eu achei uma notícia interessante, né? Então a primeira seria uma valha, essa aqui seria um aplauso para a volta do Alan Ruschel perante a sua torcida no jogo Flamengo e Chapecoense, e eu não vi o jogo, admito, mas li a reportagem. Parece que ao ser substituído ele foi aplaudido pela torcida da Chape, né? Para quem não se lembra, o Alan Ruschel estava naquele acidente com o avião da Chapecoense, com 4 ou 5 sobreviventes, e ele foi um deles. Ele volta a jogar perante a torcida e parece que a galera lá em Chapecó ficou feliz e todo mundo emocionado com isso. Então aqui um aplauso a ele, que conseguiu em pouco tempo
se recuperar do acidente e voltar a exercer sua atividade profissional. Jogou bem, acompanhei essa partida, Flamengo e Chapecoense, apesar do placar de 0-0, uma boa apresentação do Alan Ruschel. Ele já havia participado do jogo contra o Barcelona, tinha inclusive, fez um gol, né, dia desses, batendo pênalti no amistoso contra a Roma, se não me falha a memória. Mas o Alan Ruschel é um exemplo realmente, né? É um cara que acho que serve para todo mundo valorizar um pouco mais a vida, não só ele, os outros sobreviventes. E que bom ver o Alan Ruschel vivo e bem, né? Sim, fazendo o que ele gosta. E na competição, né? A Copa Sul-Americana, que sempre vai ter essa marca especial para Chapecoense. E voltando a jogar perante a sua torcida, né? Acho que isso foi lá na Arena Condá. E por último, só um comentário, talvez mais uma vaia aqui na minha listagem. A conduta do Neymar, né? Do grande Neymar, no jogo pelo início da Liga dos Campeões. E que ele teve lá alguns entendimentos com o seu marcador durante o jogo, e o que foi reportado é que numa entrada um pouco mais forte do seu marcador, ele debocha do seu adversário e depois sequer cumprimenta o atleta na saída do jogo. Jogo contra o Celtic lá na Escócia, contra o Celtic, né? Na Escócia, que terminou 5-0 e estava 3-0, ele aponta o placar debochando do seu adversário. Nós vamos falar na segunda parte do programa sobre marca, né, sobre valor de marca. E o Neymar está desvalorizando talvez atitudes como essa desvalorizem a marca Neymar. Inclusive a imprensa escocesa disse durante a semana de que em determinado momento do jogo o Neymar perguntou para o zagueiro, para o marcador, quanto que ele valia. Que o próprio Neymar, eu compro você. Quanto você vale? Eu compro você. A gente não sabe se é verdade, fica com a versão da imprensa escocesa em cima desse assunto. Quase um suborno. Não, eu compro você e, sei lá, te empresto depois para algum outro lugar. Te empresto pro Celtic. Ou eu te aposento. Mais ou menos por aí. Eu levo você para eu tenho dinheiro para mudar, para te jogar de escanteio na vida. Algo nesse sentido. Vocês estão falando no Neymar, eu vou aproveitar aqui o gancho, né? O que tem a ver o Neymar com a escolha das sedes dos próximos Jogos Olímpicos? Não faço a menor Interrogação. ideia. Interrogação. Não, Tuca. Bem, na última quarta-feira, no dia 13, foram confirmadas as duas sedes futuras, né, para 2024 e 2028 dos Jogos Olímpicos. Paris será a sede 2024 e Los Angeles será a sede 2028. Então a gente já tem aí uma definição para a próxima década. O Neymar influenciou o COI? Não, o Neymar apresentou o vídeo de candidatura da França. Você falou fora da gravação que o Neymar acrescentou 500 milhões à marca do PSG. A marca do PSG. Do PSG, né? Então o Neymar também, a marca Neymar foi aproveitada aí pela cidade de Paris para poder só apresentar a candidatura, porque já estava definido, eram candidatos únicos, né? Não teve disputa, foram candidaturas únicas, foi um acordo entre as cidades para cada uma sediar numa data, reiterando Paris 2024 e Los Angeles 2028, e a gente já discutiu alguns programas atrás essa mudança no perfil da cidade, na forma de escolha, acabando um pouco aquela ideia do legado olímpico, né? Então agora os jogos vão privilegiar cidades que já têm uma estrutura, que já tenham uma aptidão para sediar os jogos. E já que o Tuca pegou um gancho ali no comentário do Napolitano, vou pegar um gancho no comentário do Tuca também. Cheio de gancho hoje. Também na última quarta-feira, no dia que foram anunciadas as novas sedes, o COI admitiu e abriu uma investigação interna, lançou um comunicado, né, sobre a possível compra de votos nas eleições das sedes de 2016 e 2020. Isso uma semana depois da Lava Jato ter lançado denúncias, né, contra o presidente do COB, o Carlos Arthur Nussmann, de compras no Rio. O próprio COI, nessa semana, na quarta-feira, também lançou um comunicado admitindo essa possibilidade em 2016 e também nos Jogos de 2020, falando que está ocorrendo uma investigação interna em contato com as autoridades brasileiras também. Esse o Tomás Garcia, né, falando também nesta primeira parte, participando, o Tomás Garcia e o André Magalhães na primeira parte do Observatório do Esporte. Depois de tantos ganchos, né, quase um efeito dominó, tem mais algum uma luta de boxe, né, cara? Mais alguma pauta, algum assunto, meu caro Tuca Américo? Sim, tem mais coisa aqui. Saiu uma matéria interessante, né, no UOL, dizendo o quanto a TV Globo deve faturar em relação à Copa da Rússia em 2018. Ela não terá grandes ganhos em relação a 2016,
que aconteceu no Brasil, mas é um dado interessante, né? Porque a gente tende a pensar que o evento no Brasil teria um valor maior e difícil de ser superado do que um evento fora do Brasil em termos de patrocínio. E a notícia é que a Globo deve faturar 3 bilhões de reais com a cobertura e com a venda de cotas de patrocínio para o Mundial de 2018, Copa 2018 na Rússia. Isso inclui todos os ganhos que ela tem em sua programação, em venda de cotas, né? A receita deve ser um pouquinho maior do que foi no Brasil. Mas na minha ideia, eu considerava que o Brasil teria um volume maior de patrocínio. Até talvez pela cobertura, né? Pela cobertura porque realizada. Era o dia todo. A mobilização, né? Outras formas de captar recurso em termos de patrocínio. E até pelo custo, né, Tuca? Porque o custo aqui, para fazer transmissões locais, já está contabilizado, né? Fazer coberturas na Rússia, nas diversas sedes, você tem que deslocar. Sim, você tem um custo operacional. Daí eu acho que isso deve ser levado em conta também. Também. Então, só para vocês terem ideia, lá no final de agosto, o próprio Jornal Nacional, lá, o William Bonner, anunciou que a Globo já tinha fechado as cotas da temporada. E cada cota foi vendida por 230 milhões de reais. 6 cotas de 230 milhões de reais. O que chega a quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então a gente vê aí que é muito dinheiro envolvido. Fora aí o pacote negociado, que é o da Sport TV, que também vai agregar mais dinheiro ainda. Foram vendidas 5 cotas, somando 543 milhões. Então é muito dinheiro. Então a gente, quando para pensar aí o volume de reais envolvidos nessas transmissões, nas cotas de patrocínio, é muito, muito grande. Só para vocês terem ideia, aqui na Copa do Brasil, a Globo teve 80% da audiência, com um público de 164 milhões de pessoas. Acho que é difícil você pensar uma emissora... O Brasil inteiro assistindo. Praticamente o Brasil inteiro, né, acompanhando os jogos. Tá? Então isso soma lá, como eu falei no começo da matéria, 3 bilhões de reais. Cifras governamentais, meu amigo Carlos Napolitano. Cifras de Lava Jato. Cifras de Lava Jato. Você está em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Este é o Observatório do Esporte. Achando estranho que o Carlão não falou de basquete, o Tuca não falou de vôlei até agora. Então... Eu falarei na segunda parte. Então eu vou antecipar um pouquinho, vou falar um pouquinho dos dois, tanto do basquete como do vôlei, e puxando aqui pro nosso quintal, né? Puxando aqui para a cidade de Bauru. Isso porque ontem pela manhã, sexta-feira, tivemos o lançamento do projeto social Corrente da Vida. E o que significa o projeto social Corrente da Vida? Que foi lançado ontem, inclusive, lá no ginásio Panela de Pressão. É uma parceria que contará aí com integrantes tanto do Bauru Basquete como também do vôlei de Bauru. Então envolve 2 modalidades a princípio. Corrente da Vida tem por objetivo, ao final de 3 anos, atuar em todas as escolas municipais de Bauru, estimulando a prática de esportes como o vôlei e o basquetebol. A intenção é atender crianças na faixa etária dos 7 aos 11 anos, distribuídas em 4 escolas municipais que terão aulas 2 vezes por semana com profissionais que já foram capacitados. Na sequência, a meta a partir de cada ano é ampliar esse atendimento. Então, mais uma vez, modalidades esportivas aqui da cidade de Bauru se unindo, no caso o vôlei e o basquete, e como o símbolo de cada modalidade, né? Temos aqui à mesa o símbolo do basquete, que é o Carlão, e o símbolo do vôlei, que é o Tuca. Acho que é um projeto muito bacana, legal, né? Mais uma vez, e como a gente tem aquela vaia e aplauso, né? Então cabe o aplauso aí para a iniciativa, mais uma vez, essa parceria construída, que foi, repito, anunciada ontem pela manhã, lá no ginásio Panela de Pressão. Mais algum tema, Tuca? Temos sim. Faltou o Zeca para comentar aqui, vamos deixar no ar, quem sabe ele manda a resposta pra gente, né? Testando a audiência do Zeca. Testando a audiência do Zeca. A Conmebol anunciou que na Libertadores da América, a partir das semifinais, vai ser utilizado o sistema de árbitro de vídeo. Vai ser interessante notar isso na Libertadores, né? O pessoal não quebrar o monitor antes, né? Foi justamente o que eu pensei. Eu ia fazer uma piada, que se não for um sistema paraguaio, né, Tuca? Não é. Não. Eu tenho aqui o dado, né? O contrato foi assinado com a Prom TV, que vai ter a validade de 5 anos.
Nessa primeira edição vai ter o suporte do árbitro de vídeo em 6 jogos, nas 2 séries semifinais e 2 jogos da decisão, que vão acontecer lá em novembro. E por isso que eu queria falar do Zeca, porque o grupo que foi contratado chama o Grupo Mídia Pro, que já tem experiência com esse sistema e que é o responsável pelo funcionamento do Campeonato Português. Sim, então o Zeca deve conhecer. Deve conhecer bem o árbitro lusitano. Teremos referências, então, sobre esse sistema já nas próximas semanas, nos próximos A gente fala isso programas. porque tem esse estigma da Libertadores como um campeonato tão polêmico, tão cheio de problemas de violência, tanto campo, extracampo. Então, acho que vai ser interessante. De arbitragem, as questões de arbitragem. Então, acho que vai ser uma experiência, talvez a experiência mais radical já proposta para o árbitro de vídeo, né? Em que vários temas aí situações podem ser resolvidas com esse auxílio. Não sei o que vocês pensam nisso, mas acho que vai ser curioso. E será que vai demorar muito para chegar na Série A do Campeonato Brasileiro isso? Porque se a gente pegar os principais torneios da Europa, esse ano já praticamente todos abraçaram Campeonato Italiano, Campeonato Português. Dia desses eu estava assistindo um jogo entre Feirense e Boa Vista. Se não me falha a memória, era Boa Vista. 1-1 até os 50 minutos do segundo tempo. Um lance na área, o árbitro a princípio não deu pênalti, mas aí ele fez o sinal lá, característico, né, que pediria ajuda aí pro assistente, pro árbitro de vídeo, e foi lá e marcou o pênalti. O Feirense venceu pelo placar de 2-1. E agora chegando na Libertadores, eu não sei, logo devem abraçar também na Copa Sul-Americana, talvez até mesmo esse ano. Vamos chegar no finalmente também da Copa Sul-Americana. Será que vai demorar muito para termos essa realidade no Campeonato Brasileiro também? Eu acredito que não deveria ter esse problema, porque como existem os pacotes premium de transmissão, a maioria dos jogos já tem uma estrutura de transmissão por televisão. Pelo menos Série A e B, né? Pelo menos Série A e B. Então eu creio que do ponto de vista operacional não seria um problema tão grave, né? Porque tanto a Série A quanto a Série B são televisionadas, tem pacotes que vendem todos os jogos. Sim, né? Todas as partidas. Todas as partidas. Então a partir do momento que você tem a estrutura de transmissão, fica mais fácil também você ter a estrutura para o suporte do árbitro de vídeo. Agora precisa ver como isso vai ser regulamentado, tem as questões de licitação, de contrato, então a gente sabe que no Brasil isso acaba complicando tudo, né? Então uma licitação pode cair num tapetão na judicialização que o Carlão falou e isso se prorrogar por um bom tempo, né? Para vocês terem ideia, em relação à Copa Libertadores, teve uma concorrência que foi aberta pela Conmebol em 21 de julho. Um mês após foi anunciado que já tinha 5 concorrentes. Uma empresa do Chile, né? Uma inglesa e outra americana. E teve essa portuguesa, que também é responsável pelo Campeonato Português. Então, quer dizer, é uma concorrência em nível mundial. Aqui no Brasil, como seria? E outra coisa que eu não entendo muito bem é como assim, no meio do campeonato eles colocam, né? Começa teste, sem, né? Começa sem, depois tem, aí se não der certo não tem de novo. É uma várzea. É que eles também, estão contando que os times mais fortes, importantes, devem chegar, porque você fazer desde o começo da Libertadores, você corre o risco de partir para lugares onde a estrutura é mais complicada, né? Então, mas de repente uma estrutura complicada chega numa decisão de... É que agora sobrou ali o River Plate, o Grêmio, o Botafogo, tudo bonitinho. Vai né? ver, eles decidiram a partir dessa tomada de decisão. É uma várzea na sua Libertadores 2017, né? Você está em 105,7. Este é o Observatório do Esporte. Muito bem, agora vamos com André Magalhães. O que você separou nessa primeira parte do programa, André? Olá, Guilherme. Eu separei uma notícia sobre a participação feminina, né, nas transmissões esportivas. Na última segunda-feira, no jogo de encerramento da primeira rodada da NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, que é chamado de Monday Night Football, futebol de segunda-feira à noite, é um horário nobre lá considerado. Teve a primeira vez que um jogo televisionado nacionalmente nos Estados Unidos foi narrado por uma mulher. Que legal. A narradora em questão se chama Beth Mowins. Ela comentou ao lado de um ex-técnico de futebol americano e ela fez a narração da partida e também foi a primeira vez que uma mulher narrou um jogo de futebol americano em 30 anos nos Estados Unidos. A última vez tinha sido pelo canal NBC, só que não foi transmitido nacionalmente. E a ESPN Brasil, aproveitando esse gancho da transmissão americana, ela também trouxe uma mulher para participar da transmissão dessa mesma partida que foi entre Denver Broncos e Los Angeles Chargers. Eles trouxeram Paula Ivoglu.
que ela é do site NFL de Bolsa. Ela chegou, que é um site voltado para o público feminino para falar sobre futebol americano. E a Paula, ela foi a comentarista convidada da partida e fez lá os seus comentários, enquanto quem assistiu ao jogo na ESPN podia alternar tanto pelo áudio original da transmissão, que seria com a narradora mulher, a Beth Mowins, tanto com a transmissão em português, que teria os comentários da Paula. E, inclusive, Guilherme, a gente aqui da produção conseguiu separar um trecho, né, da narração da Beth Mowins, então vamos ouvir um pouquinho de como foi essa experiência. Big hole right up the middle for Melvin Gordon and a first down across the 25. Justin Simmons, the new starter at safety, makes the tackle. A bunch the set to the right, Simeon out of the gun. Hit as he throws, and the catch out to the 41-yard line for a first down to Demarius Thomas. Osa gets down in his stance, coming off the right side, and they'll run it up the middle, away from the pressure and in to Los Angeles territory. Essa foi a locução então da ESPN lá dos Estados Unidos. André, tem uma nova data já para locução feminina na ESPN ou ainda não? Ainda não foi anunciado se haverão repetições de narração por parte de mulheres ainda no futebol americano, mas é um primeiro passo aí para essa participação feminina nas transmissões. Um passo importante, eu espero que não seja um caso isolado aí, sim, né? Que realmente tenha pelo menos uma... Não, se não der para ser toda semana, mas, né, sei lá, uma vez por mês, para a mulher ir conquistando o espaço dela, né? Aos poucos, a gente sabe tantas áreas que a mulher está batalhando para crescer, e no futebol americano, então, pode até repetir a informação, há 30 anos não tinha uma narração feminina, né? Uma narração feminina foi em 1987. E regional ainda, né? Não foi algo nacional, essa grandeza, né? Muito bacana. Tomás? Aproveitando mais um gancho, né? Já que estamos assim hoje, uma outra novidade que a NFL anunciou essa semana, mas exclusivamente aqui para o território brasileiro, né? A Amazon anunciou que irá transmitir as partidas das quintas-feiras do futebol americano no Brasil pelo serviço de stream, né, pelo serviço Amazon Prime Video. A Amazon ela já detinha os direitos de transmissão dos jogos da Liga de Futebol Americano pelas quintas-feiras, agora trouxe para o Brasil também essa novidade, e o interessante dessa novidade é que vão ter 3 públicos, né? O telespectador vai ter a opção de 3 diferentes tipos de narração para esse serviço. Ele vai poder escutar o áudio original em inglês e serão 2 duas opções em português. Uma com uma narração normal, digamos normal, para quem já tem familiaridade, né, com o esporte. E o que eu achei bem interessante é que vai trazer uma terceira opção de narração, onde vai explicar para o público leigo no futebol americano, né? Vão ter 2 comentaristas para explicar o jogo e os funcionamentos, as jogadas e também os jargões do futebol americano. A primeira partida pela Amazon aqui no Brasil vai ser transmitida ainda esse mês, no dia 28 de setembro, né, uma quinta-feira, e a partida vai ser entre a equipe do Green Bay Packers e o Chicago Bears. Eu achei bem interessante, ainda mais por essa opção da narração didática, né, para quem não conhece e quer começar a acompanhar. Eu achei sensacional essa ideia. Acho que o Sport TV poderia oferecer esse serviço também. Então você teria a opção ouvir uma narração com o Luiz Carlos Júnior, sem o Luiz Carlos Júnior, com qualquer um, né? Porque não dá para assistir jogo com esse sujeito narrando. Primeiro ele pensa que todo mundo é surdo, ou não ouvinte pelo menos, ele fica berrando, e ele narra a cena, né? O jogador X pegou a bola, ele vai bater no lateral. Eu tô vendo, não precisa narrar, né? Precisa avisar. Numa tela grande HD a gente vê tudo. Precisa avisar o Luiz Carlos Júnior que tem 20 anos que ele deixou de ser radialista. Se fosse uma transmissão aqui do Observatório, tudo bem. Tá certo, mas muito bacana essa iniciativa. Muita gente, eu tenho certeza, apesar do crescimento do esporte, mas muita gente não tem essa familiaridade com a modalidade, né? E vai ter oportunidade a partir de agora. E vai atrair um público novo, né? Que muita gente às vezes tem a curiosidade de acompanhar, mas liga uma transmissão convencional da ESPN, por exemplo, não entende nada e acaba meio que deixando de lado. Agora com essa oportunidade de ir aprendendo durante a transmissão... E o camarada, ele não gosta do que ele não conhece. Sim. A partir do momento que ele começar a conhecer, que ele tiver paciência, opa, isso funciona assim, assistiu a primeira vez, legal, assistiu a segunda, ele já pegou.
Então, a partir daí, o crescimento ele deve ser significativo também, né, Tuca? Claro, eu queria ampliar essa sugestão a algumas outras modalidades que a gente acha que são lindas, maravilhosas, já comentamos aqui, mas que a gente não entende nada, né? No caso da ginástica artística e dos saltos ornamentais. A gente assiste aquilo, vê tudo lindo, maravilhoso, mas ele tirou só 7. Aquele baita salto e aconteceu 7, isso. Daí outro deu um salto que você acha simples, tirou 10. Então... dia desses mesmo, zapeando, uma menina começou uma série de movimentos. Poxa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E a comentarista, olha que pena, ela falou. Eu fiquei sem entender absolutamente nada, mas é muito legal mesmo essa iniciativa. Tuca? Vou dar aqui hoje é a tarde dos ganchos, eu vou deixar meu último gancho para a matéria depois. Vamos lá, é o efeito dominó do observatório. Isso. A gente vai falar sobre a questão da construção das marcas esportivas, mas no caso da matéria especialmente a marca dos clubes, dos atletas. E aqui vamos falar das marcas esportivas. Normalmente quando a gente fala de marca esportiva, a gente pensa na marca do uniforme, né? Qual que é a marca esportiva? Primeiro momento, sim. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual seria a marca esportiva brasileira mais presente na Série A1 do futebol brasileiro? Interrogação novamente. Alguém quer arriscar? A resposta óbvia seria Nike ou Adidas. Mas... mais ou menos, né? Mas tem pegadinha não, aí. Tem uma não, tem várias pegadinhas. Tem várias pegadinhas, né? Eu estava aqui procurando e achei o blog Na Vitrine, tem um levantamento das marcas e até das camisas mais vendidas também na América Latina, e que o Brasil não domina, né, a venda. Mas vamos lá então. Vamos por eu e minhas famosas listas, como diria Zeca Marques. Em primeiro lugar está a Umbro, que é uma marca inglesa, né? Uma marca inglesa de Manchester, e ela veste 7 clubes. 7 clubes, isso mesmo, 7 clubes. O Atlético do Paraná, o Avaí, o Bahia, Chapecoense, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Em segundo lugar, aí sim, está a Adidas, né? Que é a única que tem uma certa coerência aí, que chegaria ao senso comum. E ela veste o Coritiba, o Flamengo, o Palmeiras, a Ponte Preta e o Sport. 5 clubes. Isso. A já velha e esquecida Topper. A Topper. A Topper que faz muito sucesso na América Latina. Se você viaja na América Latina, nos países aí, Argentina, Uruguai, Paraguai, muitos clubes vestem a marca Topper. E a sensação é que aqui no Brasil perdeu um pouco aquela força. E aqui perdeu um pouco a força, né? Eles fizeram um último investimento com o rugby, que não pegou lá atrás, né? Uma orientanda do Zeca, a Marta Café, eu acho que trabalhou esse tema na sua dissertação de mestrado. A Topper veste 2 equipes, o Atlético de Minas e o Botafogo. E eu vou ser sincero, essa marca realmente eu não me recordava dessa marca Dry World. Não sei se vocês conhecem. Também não conheço. Eu não, sinceramente... Se eu não me engano, ela chegou a patrocinar o Atlético Mineiro na época do Ronaldinho Gaúcho também, mas foi um período muito curto. É uma marca canadense e ela só veste um clube, que é o Fluminense, né? A Capa, que já é uma marca consolidada, muitos times do interior de São Paulo durante um tempo vestiram a Capa, né? Mas é só um time também. Ela é uma marca italiana e ela veste hoje o Santos. E a coitadinha da pobrezinha da Nike só veste um time, mas é um grande time, que é o Corinthians. O líder. Então agora a gente nota a estratégia da Nike, né? Até agora, bem lembrado. Até agora. Mas veja a estratégia da Nike, né? Ela falou, até porque a Nike, eu acho que ela não precisa tanto do clube para ela vender o equipamento, a marca dela, por ser já uma marca muito conhecida. Mas já que ela resolveu investir, ela investe no Corinthians. Então ela já resolve seu problema numa equipe só, né? E outra marca que eu não conhecia também, que chama Númer, e ela veste só um time, que é o Atlético Goiás. E a Under Armour? Under Armour também, tá aqui, é a última da lista, deixa eu ver. Não é a última da lista, não tem outra marca famosa. Under Armour chegou faz pouco tempo no Brasil, a marca norte-americana, né? Isso, norte-americana, e ela só veste o São Paulo. E a famosíssima Puma também só veste uma equipe, que é o Vitória. Então, para vocês terem ideia, a gente cria uma percepção dessas marcas que estão patrocinando aí muitos times e não, na verdade... a Nike só veste a seleção brasileira, Só veste a seleção brasileira e o Corinthians. Se a gente perguntar, sair agora aqui da emissora e perguntar para 10 pessoas, amantes de futebol, olha, tem uma marca que só essa marca, ela veste 7 equipes. A maioria vai responder Nike. Nike, ou Adidas, ou Puma. Sim. E vai ficar por aí. Fica por aí e nem vão pensar nas outras, né? Isso mostra a expansão desse mercado, que tem essas outras marcas que já estão comendo pela beirada. E a gente tem aqui, só para finalizar esse tema, quais são as camisas mais vendidas na América Latina.
e aí o Brasil não domina. Qual é a lista, Tucano? A lista, vamos à lista novamente. Em primeiro lugar, duvido que vocês acertem qual que está primeiro. Você falou que é mexicano. É mexicana. Né? América do México. Não, é o Chivas Guadalajara. Chivas. Vendeu em 2016 2.300.000 camisetas. É bastante. Depois o nosso conhecido Boca Juniors, com 2.200.000. Aí chega o primeiro brasileiro, que é o Flamengo, com 2 milhões. Em quarto, o Corinthians, é sempre essa alternância de quem vende mais camiseta, Corinthians ou Flamengo do Brasil. O Corinthians vendeu 1,7 milhão. O América do México, 1,6 milhão. O Atlético Nacional da Colômbia, 1,2. O River Plate da Argentina, 1,2 também. O Monterrey do México, 1,1. O LA Galaxy dos Estados Unidos, veja que surpresa, 980.000 camisetas. E em 10º lugar, o São Paulo, com 977.000 camisetas. Então a sua tese que o Brasil não é o país do futebol fica reforçada. Fica reforçado. Se em termos de venda de camisa é o México. Os mexicanos estão comprando. A gente tem o Chivas liderando o América em primeiro lugar, o América do México em quinto lugar e o Monterrey em 8º lugar. Bacana. Bom, depois das listas do nosso querido da tarde de listas e ganchos Américo, vamos então para a matéria desta semana. A locução é de Pedro Norberto. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate. No esporte, a comunicação externa passou a ter um papel muito importante no desenvolvimento das equipes. Com o crescimento do uso das redes sociais, tornou-se importante para uma equipe ou atleta trabalhar com a sua exposição. Uma estratégia de comunicação eficiente é capaz de envolver uma quantidade maior de torcedores e atrair novos investidores e patrocínios. Por isso, muitas noções de marketing começaram a ser aplicadas no esporte, como a gestão de marcas. Isso consiste em uma série de ações e medidas que são realizadas para gerenciar uma marca, desde a sua criação até o seu desenvolvimento. Para isso, são realizadas mudanças na identidade visual, na comunicação externa com torcida e imprensa e na colocação de ideias, o que podem fortalecer a exposição de algum produto. Em 2016, a equipe do Bauru Basquete teve mudanças na parte visual. Foi criado um novo logo e um novo esquema de cores, que fizeram parte de um processo de modernização da marca. Em meio ao crescimento do marketing esportivo, surgiu em 2015 a agência Old Coach. Voltada para o basquete, a agência trabalha com a gestão de marca para equipes e atletas da modalidade no Brasil. O Observatório do Esporte conversa com Antônio Romero, sócio da agência. Ele explica que a ideia surgiu por causa de uma necessidade do trabalho com marcas no esporte brasileiro. O que motivou a criação da agência, né, de uma agência de branding esportivo pela gente, foi, é claro, uma missão, aí, um desejo, um sonho de trabalhar com esporte e juntar a experiência, né, que eu tinha na carreira até então. A minha é do meu sócio e desenvolver marcas no esporte, né? E a gente sempre foi muito apaixonado por basquete e a gente viu sempre uma necessidade do Brasil, né? De ter esse tipo de trabalho com os times esportivos. Então a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre o que a gente podia agregar nesse mercado e as necessidades desse mercado. E a gente achou que a gente tinha uma missão aí para cumprir, então a gente podia desenvolver nosso trabalho nesse nicho. Antônio comenta que o modelo da NBA foi uma grande referência para a opção pelo basquete. E a gente escolheu o basquete primeiro porque a gente gosta muito de basquete. Segundo, porque é a nossa principal referência em construção de marca e em trabalho de marketing é a NBA. Então que é esportivo e é basquete e é uma construção de marca referência assim, pra gente, né? É um trabalho de marketing que eu acho que é o melhor, englobando tudo. Qualquer produto aí no mundo eu gosto mais da NBA.
E em terceiro, porque a gente acha que o basquete ele tem tem um potencial ainda muito grande de crescimento. O basquete está em ascensão, é um dos poucos esportes no Brasil que tem bastante a crescer ainda, né? Ou a retomar o espaço que já teve. Então ele está em crescimento, tem uma liga organizada, e na contramão disso a gente encontrava, né? Principalmente há 2 anos atrás, nenhum ou quase nenhum trabalho de marca no basquete brasileiro. Então a gente falou, aqui a gente tem um mercado que a gente gosta, a gente conhece, dentro da referência que a gente usa e muito pouco explorado. Então a gente viu ali uma oportunidade de explorar. Entre os clientes estão o atleta Guilherme Giovannoni e os clubes do Rio Claro Basquete, Universo Esporte Clube Vitória e Clube Atlético Paulistano, atual vice-campeão do NBB. No Brasil, devido à grande popularidade do futebol, o caminho para a comunicação em outras modalidades é diferente. Romero aponta uma dessas diferenças, que envolve a criação de uma marca desde o começo. O que eu costumo dizer é que no futebol tem pouca construção de marca, tem muita exploração de marca, né? Porque é um mercado já bastante saturado, então não tem muito a ver com o perfil da nossa agência. Nossa agência é de verdade construção, criação de mercados, né? Uma construção de marca, né? Então a gente acha que no basquete, sobretudo, a gente tem essa possibilidade. No futebol, a gente seria mais uma explorar as marcas dos times, comercialmente e na parte de comunicação também. Agora, no basquete, a gente tem um caminho longo de construção, né? Então, a gente está construindo ainda algumas marcas. Romero destaca alguns processos importantes de uma estratégia de comunicação que envolvem a linguagem e a produção de conteúdo. A gente pode falar de alguns aspectos e tem trabalhos diferentes, mas a nossa principal missão é conversar com o público, precisa na parte de comunicação, falar a língua do público que está envolvido com aquele player, seja o time, seja o jogador, conversar e mostrar as principais qualidades, né, que esse time esse atleta tem, mostrar as coisas boas que o público está ansioso para ver. A gente acha que principalmente no basquete o público é muito carente de informação, de conteúdo. A gente tenta produzir esse conteúdo da maneira com mais afinidade possível com o público. E é isso, assim, é conversar. A comunicação é uma conversa, né? Então a gente tenta encontrar a linguagem ideal, o conteúdo ideal, sobretudo com o perfil, com a identidade que aquele atleta ou que aquela equipe tem. Sempre seguindo uma mesma linha. Por fim, Antônio reforça a necessidade de exercer uma pesquisa sobre o atleta e o público-alvo para conseguir obter a linguagem ideal. A gente planeja tudo que a gente vai colocar na rede social ou então divulgar para a imprensa. Enfim, qualquer comunicação do time que a gente está trabalhando ou do atleta, ela só vem depois de uma pesquisa sobre quem é esse atleta, qual a identidade desse atleta, qual a identidade dessa equipe, o que identifica ela, onde as pessoas conseguem perceber identificação, similaridade com quem elas conhecem daquela pessoa, daquela equipe. E a partir daí a gente desenvolve a melhor estratégia para comunicar em qualquer assunto sobre essa pessoa. Então, quando a gente vai fazer um post numa rede social, o tom de voz, né, a linguagem que essa equipe vai usar, ela tem muito a ver com o que a gente pesquisou e qual é a linguagem que as pessoas esperam e qual é a melhor maneira de passar esse conteúdo. Isso aí faz toda a diferença em qualquer ramo, em qualquer área que você esteja comunicando, né? No esporte, sobretudo, a gente tenta procurar ter emoção, paixão, coisas que o torcedor, o fã de esporte, valoriza mais. Perfeito, depois da locução do Pedro Norberto, vamos agradecer o Antônio Romero, sócio da agência Old Coach, que falou um pouquinho mais da sua experiência, né, neste ramo, e conosco agora para debater a matéria da semana, além dos professores, vamos receber também o nosso querido Tomás Garcia e o André Magalhães. A gente começa justamente com o André Magalhães. Lembrando que os dois foram os produtores da matéria nesta semana, mas foi o André que conversou com o Antônio Romero, né? E a gente tem sentido realmente essa mudança significativa, como tem evoluído todos os trabalhos nessa área. E foi até interessante citar
na matéria, e foi citado pelo Pedro, né? Tivemos uma mudança visual aqui, né? No quintal da nossa casa, do Bauru Basquete recentemente, né? Fala um pouquinho disso pra gente, André, um abraço. Um abraço, Guilherme, um abraço, ouvintes e amigos da mesa. Realmente, essa investida do marketing e da comunicação especializada voltada ao esporte é um negócio muito recente ainda no Brasil, né? A própria agência do Romero, ela foi criada em 2015 apenas, então tem só 2 anos de existência. E realmente, os clubes e atletas brasileiros demoraram para ter essa noção de estabelecer uma marca, de cuidar da imagem e da exposição. Você vê que anos atrás, até mesmo clubes grandes do futebol no Brasil tinham pouca participação nas redes sociais, tinham muito pouco esse cuidado. E agora está mudando bastante, eles perceberam que é um nicho que consegue render, consegue atrair, né, patrocínio, consegue atrair mais torcedores. Então, é um mercado que realmente está crescendo muito agora, esse do marketing esportivo, né? Principalmente com modalidades fora do futebol, que como não tem a exposição necessária, às vezes precisam criar uma estratégia para conseguir um alcance, um certo público. E como você falou mesmo, que em Bauru a gente teve um exemplo de uma mudança na identidade visual, que foi inaugurada lá em 2016, se não me engano pela agência MR Tempo daqui de Bauru, que mudou o logotipo, mudou o esquema de cores do Bauru Basquete. E agora é como se inicia uma nova fase para o clube, né? Essa mudança visual costuma ser encarada como um sinal de mudança, né? Como um sinal de modernização. Deu sorte no caso do basquete, pelo também, menos, né? Veio o título do NBB, do Novo Basquete Brasil, que o Bauru tanto buscou, né? Por anos e anos, e sempre batia na trave. Só que fora do Brasil, a gente falou dessa dificuldade para entrar no futebol, né? Que é um pouco mais simples em outras modalidades, ou menos traumático, podemos colocar dessa forma. Queria até ouvir do Tomás Garcia o que ele pensa a respeito disso também. Tem um exemplo recente na Itália, a Juventus mudou, né? Então, fora do Brasil, não sei como, até quero a opinião da mesa, como o pessoal iria encarar algumas mudanças, propondo basicamente esse lado de mudanças na identidade visual, como a gente destacou de Bauru, mas vocês encaram que no futebol isso também seria apropriado? Acho que não, tem que manter, é mais conservador nesse sentido, Tomás, e fala a respeito do assunto também, um abraço. Um abraço, Guilherme. Olá, amigos da mesa. Olá, amigos ouvintes. Eu acho que todo esse processo faz parte de uma profissionalização do esporte como um todo, né? Muito se fala principalmente no futebol, na profissionalização do futebol. Começar a ter cargos de diretores, os colaboradores do clube ter cargos profissionais remunerados. Eu acho que faz parte do processo esse investimento do marketing. E como você destacou no futebol, essa mudança da Juventus, no Brasil, mesmo o futebol estando à frente de outros esportes, ainda é uma coisa que engatinha muito, né? Se a gente pegar os exemplos dos clubes europeus, por exemplo, todo começo de temporada eles fazem uma divulgação muito forte da sua marca, seja com excursões pela Ásia, pelos Estados Unidos, visando justamente tudo isso que o Antônio abordou, né, na entrevista, e buscando o que com certeza vai atrair torcedores, patrocínios e aumentar as receitas do clube, seja no futebol ou em outro esporte, para contribuir para esse crescimento e profissionalização, né, como um todo. Só para deixar claro, né, eu citei o exemplo da Juventus, a Juventus assumiu de vez a nova identidade, que é inclusive um J, né? E mudou em tudo, desde o site, em todas as redes, mudou, simplesmente mudou. Agora, o Corinthians também, no seu uniforme, o Palmeiras, também são símbolos que evoluíram, né, com o passar do tempo, e Corinthians, Palmeiras e outros clubes do futebol brasileiro utilizam essa identidade visual um pouco mais antiga, trazendo aí do passado. Pois não, Carlão? Não, isso quer dizer, o meu time de coração, o Palmeiras, tem 4 ou 5 logomarcas, né, distintivos, que a gente chama. Então era o PI do Palestra Itália, daí tem até o símbolo da Casa de Savoia, e esse é mais moderno, o que tem o Palmeiras, no emblema redondo ali, com as 8 estrelas que indicam o mês de aniversário, né, do time, que é agosto. Mas eu discordo do Antônio Romero, acho que há espaço para evolução até na marca, não é? E que talvez os times não tenham compreendido, Tomás, é o seguinte, é que a marca é um valor, né? E muitas empresas, principalmente empresas relacionadas à tecnologia, em regra os valores das marcas são muito maiores que os valores dos patrimônios materiais, não é? Então supera. Então, a IBM, Microsoft, Apple, todas essas empresas, o valor da marca, se bobear, é maior que o valor da empresa, considerada fisicamente, né? Eu pesquisei aqui rapidamente alguns dados, a gente tem essa dimensão.
muito embora sejam dados um pouco antigos, mas eu acho que dá para a gente quantificar isso em termos de valor, né? Em 2010, a marca Pelé, não precisa nem falar que é isso, né? Ela foi avaliada em 600 milhões de reais. Então não é pouca grana, né? E talvez hoje pensar em Palmeiras, Corinthians, Santos é uma marca maior do que a marca do Rei Pelé, né? No basquete, acho que foi o mote da reportagem, talvez a marca de maior valor, mas eu não consegui buscar essa informação, acho que vocês vão concordar comigo, é da Air Jordan, né? Marca do Michael Jordan, que estampa tênis, camisetas da Nike no mundo inteiro, né? E só para a gente ter um exemplo aqui também de valores. Em 2014 saiu um ranking das marcas mais valiosas de atletas. A marca mais valiosa até então em termos financeiros era do LeBron James. Eu acho que subfaturado aqui, viu, Tuca? 37 milhões de dólares só. Não é? Pouco. E por que eu digo que só? Porque ele acaba de fazer um contrato com a Nike, renova o contrato com a Nike por 10 anos, no valor de 60 milhões de dólares ano. Então, vamos imaginar se alguém queira comprar essa marca do LeBron, no mínimo o cara tem que pagar 600 milhões de dólares, que é o valor do contrato que ele tem com a Nike, né, para você fazer a exploração dessa marca. Então, acho que os clubes de futebol brasileiro perderam o time, né, de exploração da marca. E eu até me lembro que há um tempo atrás, isso já faz um bom tempo, quem encabeçou essas questões de proteger a marca do seu Corinthians, Guilherme, foi a então presidenta Marlene Matheus. Isso já faz um bom tempo, não é? Então os clubes, principalmente de São Paulo, não tinham essa preocupação com a marca e deixavam que todo mundo explorasse, não é? Empresas vendendo pingente, vendendo camiseta, vendendo logo, que é um patrimônio da equipe. E daí os times foram atrás para regulamentar a marca e cobrar a exploração. Fazer o que se chama de licenciamento das marcas dos clubes. É o que eu acho que acontece. Só para complementar essa informação, Carlos, eu estava vendo aqui, né, uma marca hoje, que eu lembrei de uma matéria aí que foi publicada em vários portais. O valor da marca CR7 do Cristiano Ronaldo. Não faço a menor ideia, mas deve ser muito. Muito dinheiro. 102 milhões de euros. Ela dobrou de valor nos últimos 2 anos. E alcançou 102 milhões de euros. Fazer uma conta bem simples aí. 102 milhões de euros deve dar uns 350 milhões de reais. Sim. Uma conta bem simplificada. Então o Pelezão tá bom aqui na história. Tá bom ainda, tá. Mas eu acho que a marca do Pelé tá até desgastada, já valeu muito mais, né? E interessante que não é dele, né? Não sei se vocês sabem. Ele, há muito tempo já ele vendeu a marca para ser explorada por outras empresas. Então hoje é uma empresa brasileira que explora a marca Pelé mundo afora. Só uma coisa que eu acho interessante. Quando a gente fala em marca, eu acho que a gente tem uma perversidade em relação às marcas dos clubes no Brasil. Porque, na verdade, os clubes não exploram o potencial do valor da sua marca, mas sim as empresas que parasitam a estrutura e o potencial mercadológico dos clubes. Eu acho que o único que conseguiu lá atrás, um tempo, focar realmente na marca e deixar os patrocinadores em segundo plano, e colocar o time em primeiro, foi quando o Corinthians criou aquela campanha República Popular do Corinthians, né, que criou toda uma estrutura de marketing, quando foi aproveitado também a questão da estrutura do centro de treinamento, né, que você está adentrando a República Popular do Corinthians e tal. Eu acho que isso é uma imagem legal, que você valoriza a marca do clube. Distinto do que acontece com o Palmeiras hoje, onde a Crefisa e a Faculdade das Américas pegam carona na estrutura e na torcida para fortalecer a sua marca. Então a marca fortalecida não é o Palmeiras, e sim a Crefisa e a Faculdade das Américas. Como aconteceu lá nos anos 80, né, com a Calunga. Ela pegou carona no Corinthians, a marca ficou super famosa e acho que poucas pessoas do Brasil sabiam o que era a Calunga. A Parmalat no Palmeiras. Parmalat no Palmeiras. Parmalat era uma empresa desconhecida no mercado brasileiro. Sim. A partir do momento que ela estampou o seu logo na camiseta do Palmeiras, isso aparecia nos jornais aos domingos, nas segundas, na televisão, no Fantástico, né? No Gol do Fantástico, nem sei se tinha o Gol do Fantástico naquela época, né? Mas o investimento ali é uma proporção assim de 1 para 10. Sim. Tipo, se a Parmalat investiu 1, ela teve um retorno de exposição de 10 vezes o valor investido. Então tivemos a era Parmalat, né? Sim, foi de fato ali uma campanha gafanhoto, né? Sim, e o que eu queria enfatizar é o seguinte:
o Palmeiras foi só um acessório. Sim. Porque a Parmalat poderia ter investido no São Paulo, poderia ter investido no Corinthians, teve uma identificação com a comunidade italiana da Parmalat, o leite de Parma e tal, né? Mas, eventualmente, se não tivesse com a identidade italiana, da colônia italiana, se fosse outra marca, tanto faz, qualquer time poderia servir, seria só um veículo publicitário para a marca Parmalat na época. Eu acho que isso é um pouco estranho, acho que poucos times sabem realmente aproveitar o valor da sua marca. Eu acho que a gente não tem nem a quantificação de quanto vale a marca Corinthians, de quanto vale a marca Flamengo, de quanto vale a marca Palmeiras. A gente é difícil achar as marcas, né? Por exemplo, eu pesquisei a marca Neymar, não localizei essa informação, deve ser uma marca também muito valiosa, próxima aí do CR7, né? Marca Neymar Júnior, do próprio Messi, né? De atletas que do futebol que estão na ponta, nem de outros ali. Roger Federer, que ganha dinheiro com o seu nome, com a sua marca. Então, acho que deveria fazer, como se faz com as empresas e com as marcas empresariais também, uma investigação do valor dessas marcas. E hoje tem essa ideia que os atletas têm que ter esse gerenciamento para a criação da marca relacionada ao nome do atleta, como a gente deu o exemplo aqui do Cristiano Ronaldo. Tem até o nome agora, Tuca, é Personal Brand. Personal Brand, que interessante, né? Então você pega, por exemplo, eu acho que talvez, vamos lembrar de atletas brasileiros que conseguiram consolidar uma marca, né? O atleta é uma marca de confiança. Eu acho que o grande último nome que ainda está por aí é o Guga. Teve também o Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo R9, acho que o R9, mas ele é um caso de criador e criatura. Ele mesmo tinha a sua agência, né? Nosso diretor Fábio Fleury acaba de me dar uma tarefa aqui de explicar para o nosso ouvinte o que é o personal brand, né? Isso. Brand é marca, né? Toda essa história que está atrás aí do branding. O branding, que é um conceito publicitário de criação da marca. É a construção e gestão da marca. Então aqui a dica do Fábio Fleury, os ouvintes estão devidamente informados. Sim, e talvez, eu acho que uma marca que perpetua postumamente é o Ayrton Senna. Né? Sim. Conseguiu criar uma marca, tem o Instituto Ayrton Senna, ainda até lembrado em alguns momentos como uma marca, não o atleta, mas uma marca. Né? E eu acho que tem o espaço, mas também eu acho que não são todos os atletas que têm potencial para conseguir construir essa marca. A gente tá vendo no basquete. Quem talvez no basquete brasileiro teria condições de construir uma marca? Lá atrás, o Oscar, que não construiu. Atualmente eu não vejo, mas o Oscar teria um grande potencial na época. Na época, sim. Talvez o Varejão para facilidade de fazer uma marca com a cabeleira dele. Né? Já é um logo em si, né? Bom, sendo assim, o Davi Luiz seria também facilmente. Podia abrir uma agência em conjunto. Ou pelo menos de cabeleireiro. Não que não tenha a marca do Davi Luiz, mas de qualquer forma, pela cabeleira dá para levar nesse sentido. Mas acho que dá pra gente chegar à conclusão de que voltaremos a esse assunto daqui a alguns anos aqui mesmo no Observatório do Esporte, porque está em plena expansão. Porque se você olhar, tem alguns atletas que conseguiram não criar uma marca, mas uma imagem positiva, quase uma marca. Um Giba, né, do vôlei, né, alguns outros atletas que podem ser aproveitados em alguns materiais publicitários. Né? Mas no caso do Giba, o gestor da marca foi o Galvão Bueno, né? Pois não, André? O Galvão Bueno é o maior gestor da marca Rivalidade Brasil e Argentina. Sim. Se existisse o criador dessa marca Rivalidade Brasil e Argentina que tomou conta, que ele deveria registrar, que ficaria rico, como já seria o Galvão Bueno. Tá certo. André pediu a palavra, pois não? Só para complementar, eu acho que um nicho do esporte, ou não, né? Isso também gera discussão no Brasil, que consegue ter esse desenvolvimento de marca bastante, por enquanto, os esportes. Porque você para ver o jogador de esporte, ele já tem um nome, que é o chamado de nick, né? Que é o nome dele de jogador. E ele usa esse nome para explorar, para ganhar uma visibilidade de marca e também para vender muitos produtos. Você tem jogadores de League of Legends e Counter-Strike, que são os dois jogos mais famosos de esportes e que tem mais cobertura midiática. Os jogadores, eles... Se você acaba acessando a página de alguns desses jogadores, eles têm toda uma estratégia de comunicação, tem toda uma identidade visual, eles vendem os produtos deles com o logotipo deles, então... Tudo em cima desse nickname dele. Sim, tudo baseado na identidade que eles criaram como jogadores mesmo. Isso eu acho que é uma grande diferença que os esportes souberam aproveitar para ter uma crescida de popularidade
e que não é muito notado em outros esportes também. Na verdade, você me fez recordar de uma situação muito parecida dos esportes eletrônicos, dos esportes, né? Os atletas de skate faziam isso. Também. Né? O patrocínio na verdade, os grandes skatistas acabavam virando marca de acessórios de skate e boa parte da renda deles vinha da participação em campeonatos, mas de produtos licenciados com a marca, com o nome do atleta. Curiosamente, são modalidades que envolvem público jovem, mesmo em gerações diferentes. Né? E um modelo de negócio distinto, né, para o marketing esportivo. Legal, e você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook, pelo endereço facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.br. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e também do Pedro Norberto, com comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: André Magalhães, Sérgio Pantolfi, Gabriela Brizotti, Tomás Garcia, Camila Gabriele, Aline Campanhã, Marina Borges, Gustavo Lustosa, Isaac Toledo, Ana Cristina Marcília e Luana Antunes. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica: Paulo Pepa. Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.